Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais um vídeo de Direito Civil. Dessa vez, nós vamos trabalhar o tema do direito das obrigações. Esta é a nossa terceira pós-aula e daremos aqui sequência à teoria geral das obrigações. Na aula passada, falamos sobre conceito e elementos constitutivos. Ainda no contexto inicial da matéria, agora falaremos sobre as fontes. Tomando por base a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, nós temos que existe uma fonte imediata da obrigação, que é a própria lei, e três fontes mediatas: o contrato, a declaração unilateral de vontade e o ato ilícito. O contrato, o ato unilateral de vontade e o ato ilícito. Daqui nós conseguimos extrair que a relação obrigacional pode se originar de uma declaração bilateral ou plurilateral de vontade, mas também pode se originar da manifestação unilateral de vontade e ainda, por fim, do cometimento de um ato ilícito. Mas nunca se esqueçam, conforme vimos lá no estudo dos elementos constitutivos, a relação obrigacional depende da existência de ao menos dois sujeitos em polos distintos: sujeito ativo na condição de credor e um sujeito passivo na condição de devedor. Quanto à primeira fonte imediata da obrigação, que é o contrato, nós temos que contrato é o negócio jurídico, pelo menos bilateral, de natureza sempre patrimonial. Então, estamos diante de obrigações que se originam da manifestação de vontade de ao menos dois sujeitos. A segunda fonte imediata da obrigação é o ato unilateral de vontade. E o próprio legislador nos identifica alguns exemplos de atos unilaterais de vontade que são fontes de obrigação. É o caso da promessa de recompensa, da gestão de negócio, do pagamento indevido e do enriquecimento sem causa. Reforço a tese de que, neste caso, a obrigação está se originando da manifestação de uma só vontade, mas a obrigação terá pelo menos dois sujeitos, um no polo ativo na condição de credor e outro no polo passivo na condição de devedor. A última fonte mediata da obrigação é o ato ilícito. Isso mesmo, o ato ilícito também é fonte de obrigação, também pode originar uma relação obrigacional. Isso fica muito claro quando analisamos o conteúdo de três artigos do Código Civil. São eles o artigo 186, 187 e 927 do Diploma Civilista. Observem o texto legal. Artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, nós temos aqui o ato ilícito configurado por uma ação ou omissão voluntária, negligente e imprudente, que causou dano e com nexo causal entre esses dois elementos. Agora, existe também o ato ilícito decorrente do abuso de direito, e é sobre ele que o artigo 187 trata. Observem mais uma vez o texto da lei. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ok, à luz desses dois textos, nós identificamos o conceito de ato ilícito, seja aquele decorrente de uma ação ou omissão que gera dano, ou o ato ilícito decorrente do abuso de direito. Agora, eu disse que o ato ilícito é fonte de obrigação, e isso nós extraímos lá do artigo 927, que diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, artigos 186, 187,
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, tão logo, por exemplo, alguém bata no meu carro, causando-me dano, eu já posso ter uma certeza: sou credor de uma relação obrigacional. Exatamente, se um indivíduo bateu contra o meu carro, por ação, ele me causou dano. E entre essa ação e dano, existe nexo causal. Portanto, já nesse momento, instituiu-se uma relação obrigacional, onde ele, o causador do dano, é o devedor e eu, a vítima desse dano, sou o credor. Tanto temos aqui uma relação obrigacional que, se o autor do dano se recusar a voluntariamente cumprir com a reparação, eu tenho a possibilidade de exigir judicialmente a reparação. Mais uma vez, notem o texto do artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Por isso, em resumo, identificamos a existência de uma fonte imediata da obrigação, que é a própria lei, e 3 fontes mediatas da obrigação. O contrato, como fonte de obrigação decorrente da manifestação de vontade de 2 ou mais pessoas, o ato unilateral de vontade, a manifestação de vontade de um único sujeito, originando uma relação obrigacional, que será pelo menos bilateral, e última fonte imediata, o ato ilícito. Aproveitando ainda esse vídeo, quero destacar as diferenças entre o direito pessoal e o direito real, para que, posteriormente, falemos sobre a obrigação próprio terreno. Notem, o direito civil, ele se divide em 2 grandes grupos jurídicos: o direito civil patrimonial e o direito civil extrapatrimonial. No direito civil patrimonial, nós temos 2 disciplinas autônomas, independentes. São elas o direito das obrigações e o direito real. Apesar de serem exemplos de direitos civis patrimoniais, essas disciplinas são independentes, são autônomas. Por quê? Porque elas guardam diversas distinções. Podemos aqui identificar algumas. Primeiro, quanto aos sujeitos. Os sujeitos do direito obrigacional, eles são determinados ou pelo menos determináveis. Já no direito real, o titular do direito real é determinado. Agora, o sujeito passivo, se é que ele existe, é absolutamente indeterminado. Primeira diferença. Segunda diferença, quanto ao objeto, o objeto imediato da obrigação é uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Já no direito real, não existe prestação. O objeto da relação jurídica é o próprio bem da vida. Quanto à tipicidade, o rol de direitos obrigacionais que encontramos espalhados pelo Código Civil é apenas números apertos, ou seja, meramente exemplificativo. Tomando por base a obrigação que se origina do contrato, por exemplo, o próprio legislador nos disse que é lícita a celebração de contratos atípicos. Ou seja, aqueles contratos expressamente previstos na lei não são os únicos contratos. As partes têm a autonomia para criar novas espécies contratuais, mesmo que não previstas no Código, desde que não atente contra a moral, bons costumes, norma expressa da lei, boa-fé objetiva e função social. Então, notem, o rol de direitos obrigacionais previstos na lei é meramente exemplificativo. Agora, no contexto do direito real, nós temos um rol previsto no artigo 1225, que para muitos é taxativo. Artigo 1225 nos identifica quais são os direitos reais. E existem doutrinadores que defendem que esse rol ele é taxativo, ele é numerus clausus. Entretanto, mesmo aqueles que defendem que existem direitos reais fora
do artigo 1225, então defendem a tese de que o 1225 não é taxativo, aceitam a máxima de que o direito real precisa estar previsto na lei. As pessoas não podem criar novos direitos reais pura e simplesmente. Eles sempre estarão previstos na lei. Outra diferença, portanto, entre direito obrigacional e direito real. Duas últimas diferenças. O direito das obrigações, ele é sempre temporário. O direito real, ele se caracteriza pela perpetuidade. Os direitos reais, em regra, são perpétuos. Existem exceções? Sim. Por exemplo, a propriedade resolúvel, mas em regra, direito real é perpétuo. Última diferença, os direitos obrigacionais, eles em regra produzem efeitos interpartes. Hoje, especialmente no contexto dos contratos, reconhecemos a possibilidade do contrato produzir efeito contra terceiros, mas a regra permanece sendo de que a relação obrigacional produz efeitos interpartes, ao contrário dos direitos reais, que produzem efeitos erga omnes. Talvez você esteja se perguntando, professor, o senhor disse que a aula era sobre obrigações. Então, por que estamos falando sobre a diferença entre os direitos pessoais e os direitos reais? Faço essa diferenciação pelo seguinte: essas duas disciplinas são autônomas. As duas se encontram na seara do direito civil patrimonial, mas elas são independentes. Tanto que muitas são as diferenças, identificamos apenas algumas. Entretanto, existem alguns institutos que são híbridos, que são ambulatórios, nem são apenas obrigacionais e nem são apenas reais. Um exemplo desses institutos é a obrigação propter rem. E agora partimos para a conclusão, linkando as distinções entre direito pessoal e real com o que falamos sobre fonte. A priori, afirmamos que a obrigação ela nascerá de um contrato, de um ato unilateral de vontade ou de um ato ilícito. Todavia, existem obrigações, excepcionalmente existem obrigações, que não se originam nem de contrato, nem de ato unilateral e nem de ato ilícito, mas se originam da tão só titularidade de um direito real. Essas são chamadas de obrigações propter rem, obrigações que nascem de uma relação de natureza real, obrigações que recaem sobre uma pessoa em razão da titularidade de um direito real, geralmente propriedade, e não de um contrato, de um ato unilateral, de um ato ilícito. Por isso afirmo que, na maioria das vezes, essas obrigações propter rem são aquelas que se originam da tão só titularidade da propriedade. Obrigações que estou vinculado ao cumprimento pelo simples fato de ser dono de um bem. Dessa explicação, imagino que você já consiga identificar algumas espécies de obrigação propter rem. Aquelas relacionadas ao pagamento de IPTU, de ITR, de IPVA, pois decorrem da propriedade de um imóvel urbano, de um imóvel rural ou de um automóvel, por exemplo. Mas essas são propter rem tributárias. Existem propter rem cíveis. É o caso da taxa condominial. Residindo em um apartamento, num condomínio edilício, veja, pelo simples fato de ser proprietário de um apartamento, de uma unidade autônoma, eu estou obrigado a mensalmente pagar taxa condominial. Eu não firmei nenhum contrato com o condomínio, não manifestei unilateralmente a minha vontade e muito menos cometi um ato ilícito. Mas pelo fato de ser proprietário da unidade autônoma, estou vinculado ao pagamento das taxas condominiais. Outros exemplos de propter rem identificamos no Código Civil. Também no contexto dos condomínios edilícios, a obrigação de não fazer, de não alterar fachada, é propter rem. Artigo 1335, inciso 3º. A recompensa
que devo pagar àquele que encontrou um objeto meu que estava perdido. Também, exemplo de próprio terreno, artigo 1234. As despesas com o muro divisório em propriedades lindeiras, as despesas decorrentes da demarcação entre prédios, artigo 1297, obrigações próprio terreno. E, por fim, as indenizações decorrentes da edificação de benfeitorias, também exemplos de próprio terreno. Alguns afirmam que essas indenizações por benfeitorias não seriam próprio terreno porque muitas vezes estão previstas no contrato. Ok, muitas vezes elas estão previstas no contrato, mas não necessariamente estarão. Basta imaginarmos que o possuidor de má-fé tem direito à indenização de benfeitorias necessárias, artigo 1220 do Código Civil. Eu não fiz nenhum contrato com ele, não manifestei unilateralmente a minha vontade e nem cometi um ato ilícito. Na verdade, se alguém cometeu um ato ilícito, esse alguém é o possuidor de má-fé, que talvez tenha invadido por violência um bem, um imóvel que me pertence. Ótimo, mas se ele realizar lá benfeitorias necessárias, pelo simples fato de ser proprietário daquele bem, estarei obrigado a indenizá-lo. Observaram? Obrigações próprio terreno. Obrigações que não decorrem de nenhuma das fontes mediatas que identificamos originalmente. Contrato, ato unilateral de vontade e ato ilícito. Essa foi a nossa terceira pós-aula de Direito das Obrigações. Nos vemos em breve em outros vídeos. Até mais!